Olá, tudo bom? Meu nome é Marcos, engenheiro da Benapar. Hoje nós vamos trabalhar no vídeo sobre a orçamentação no estilo patrulha, um método que nós utilizamos aqui dentro da Benapar para pequenas obras. Seu cliente chega para você e pede: quero fazer minha fundação do meu prédio. Aí começam os problemas, certo? Você tem várias metodologias que você pode utilizar para fazer essa orçamentação. Tem alguns sites, alguns exemplos que você pode utilizar, como a Cicro, propriamente dita. Tem alguns outros métodos, tem a Ascend, tem vários outros que você pode utilizar para você ter uma ideia de valor, certo? Porém, cada um deles ele é utilizado para um tipo específico de obra, certo? Como você tem uma obra predial na sua mão e você precisa ter o controle de toda a parte de custos, tudo começa com uma boa proposta. Então, você que tem dificuldade em fazer uma orçamentação de uma obra pequena e de médio porte, vou tentar te ajudar hoje. O que você vai pedir para o seu cliente por primeiro? Você precisa primeiro ver qual que é o projeto, então você vai precisar do projeto de fundações, certo? Você vai também precisar das sondagens para você poder analisar o que você vai encontrar ao longo da sua execução, e também você vai precisar do local propriamente dito. Se possível, faça uma visita em obra, se não, peça pelo menos as fotos da obra, correto? Por quê? De vez em quando você tem alguma variação, você tem algum detalhe ali dentro da sua obra que você não consegue, só pelo projeto, verificar. Então é super importante que vai que você precisa fazer uma terraplanagem antes de executar, você precisa falar isso para o seu cliente para você não gerar atraso durante a obra, certo? Todo o orçamento ele é baseado em qualidade, custos, prazo e escopo, certo? Então você precisa trabalhar nesses 4 itens o melhor possível para o seu cliente ficar contente, certo? E você conseguir fazer um bom serviço. Estou aqui com uma planilha que nós utilizamos para a utilização da patrulha propriamente dita, tá? Hoje eu vou explicar o básico do que você precisa para iniciar o seu orçamento e como que trabalha a patrulha propriamente dita. Então, na orçamentação você sempre coloca o cliente, o dia que você está fazendo a sua orçamentação, o local e o tipo de acesso que você precisa ter, certo? Então, se você tem aqui a questão da data, a data é muito importante porque imagine que você está trabalhando com uma obra de longo prazo, por exemplo, 3 anos, 4 anos de obra, como aqui é o caso da linha verde. Imagine você orçar hoje um preço e você trabalha com ele ao longo do tempo. Então, se você trabalha com ele há 5 anos, daqui a 5 anos o preço que você orçou hoje já vai estar defasado. Então, é super importante você trabalhar com o reajuste de preços anuais ou semestrais, enfim, a cada período. Combine isso com o seu cliente, com certeza vocês não vão se arrepender, tá? Qual que é a principal diferença entre o regime de patrulha e o regime de CPU, certo? A patrulha, propriamente dita, o que você faz? Você estima uma produção diária da sua patrulha, ou seja, de toda a sua equipe operacional, diretos e indiretos, as pessoas que estão locadas na obra, tá? Neste caso aqui nós estamos utilizando 90 metros por dia, com uma estaca de 16 por 16. Nesse caso, como a estaca 16 por 16, 19 por 19, elas são muito próximas em bitola, a gente vai utilizar o mesmo equipamento, a gente está considerando aqui a mesma produtividade, correto? Então, você coloca a principal diferença entre a patrulha e o CPU é justamente isso, que você trabalha com toda a tua patrulha, pega uma produtividade diária e baseado nisso dali você tem teu custo final. Você coloca todos os teus preços, você coloca todos os teus itens, divide pela tua patrulha diária e você vai ter o teu preço por dia, vamos colocar dessa maneira ali. Então, o que você precisa saber? Quantidade de dias que você vai precisar para executar a sua obra, tá? Nós trabalhamos com 2 tipos de produtividade. Tem a produtividade bruta, certo? Que nesse caso é esses 90 que a gente já comentou aqui em cima. Esses 90 o que são? Seria um dia perfeito. Não está chovendo, o cliente não deu nenhum BO, você não teve alteração dentro do teu projeto, você teve uma operação perfeita durante o dia. Só que isso de pico pode ser aceitável, mas de média, como você tem a variação, tanto de chuva, quanto de alteração de projeto, você tem algumas alterações ao longo da obra, teu funcionário teve algum problema pessoal e não pôde ir para a obra, então você tem várias alterações dentro desses 90 que a gente está colocando. Então, essa segunda produtividade que a gente trabalha seria a produtividade útil que a gente coloca. Ou seja, que você já colocou toda a parte de mobilização e desmobilização,
você já colocou toda a parte de integração que você vai precisar ter com o seu cliente, você colocou a questão das baixadas, que nós temos quando você tem uma obra mais longe, aí, quando você precisa deslocar o seu funcionário, a Benapar trabalha com baixadas, certo? E você também trabalha aí com a questão dos dias da semana. Você não consegue trabalhar os 7 dias da semana, né? O pessoal precisa ter descanso. Então você trabalha com normalmente de segunda a sábado aí, em obras de maneira geral, tá ok? Com isso, você consegue gerar uma produtividade útil, que nós chamamos. Ou seja, se você observar aqui, o tempo da obra estimado seria de 58 dias, como a gente está colocando aqui. Isso daqui, se fosse dividido simplesmente por 90. Porém, como você tem todas essas improdutividades que nós colocamos aqui, você tem, em média, 81,6 dias. Então, é um aumento de 20 e alguns dias, 23 dias aí, certo? Então, você tem esse aumento devido justamente às improdutividades. Imagine só, vamos esquecer um pouquinho aqui a planilha, vamos esquecer um pouquinho esses quantitativos. Imagine só que você tem uma obra com 3 estacas. Você vai fazer uma torre d'água aí para alguém, certo? De pequeno porte, 3 estaquinhas, resolve o problema, tá? Você executa tudo isso em apenas um dia, certo? Mas você tem um dia para mobilização, um dia para desmobilização. O rapaz ali, você está trabalhando em cima de uma indústria, então você vai perder um dia de integração, certo? E você tem um dia de execução propriamente dita. Então você consegue observar que dos 4 dias que você vai estar com o seu pessoal, que você vai estar pagando o seu pessoal, o seu equipamento vai estar lá, efetivamente você trabalha apenas um. Um dia é para a operação. Os outros 4 é para permitir esta operação. Então você consegue observar que quanto menor você vai tendo essas obras, mais esses custos vão importando. E é claro que você tem algumas técnicas que você consegue agilizar esses processos para otimizar esse um dia, certo? Então, você tem isso aqui. Então, aproximadamente 25% dessa obra fictícia que nós estamos trabalhando seria de operacional. Então, são custos muito importantes e você precisa estudar para você não dar um furo muito grande dentro da tua obra, tá? Toda orçamentação existe erros, normal, convencional. Mas você não pode descolar muito da sua orçamentação, porque senão você acaba tendo alguns problemas a mais. Eu gostaria de fazer 2 séries, uma sobre orçamentação e a outra sobre planejamento. As 2 disciplinas são super importantes dentro da sua obra e você precisa ter as 2 para você não fugir muito dos seus custos e garantir os seus lucros, tanto os seus quanto do cliente, correto? Deixe seu like, coloque nos seus comentários quais são os assuntos que vocês querem para os próximos vídeos e nós estamos pretendendo lançar um vídeo a cada 15 dias. Convido vocês. Coloque o sininho aqui para você conseguir seguir sempre que tiver um vídeo novo. Tá ok? Muito obrigado a todos e te espero no próximo vídeo. Obrigado!